Glória a Deus, glória a Jesus. Mais uma vez na presença de Deus, meus irmãos? Mais uma vez na presença santa e gloriosa do nosso Jesus Cristo. Irmãos, eu vou estar fazendo uma oração para nós já estarmos entrando na mensagem. Irmãos, mas antes disso, eu quero pedir aos irmãos que compartilhem o vídeo, divulguem o vídeo. Não com o objetivo de aumentar os views, mas sim com o objetivo da mensagem alcançar mais pessoas, alcançar mais almas, alcançar mais pessoas que estão ali precisando ouvir uma mensagem do Senhor. Amém? E Deus vai abençoar a todos nós. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Irmãos, vamos fazer um minutinho de oração e nós já vamos estar entrando na mensagem, pois o nosso objetivo é a mensagem da palavra de Deus. Amém? Oremos ao nosso Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, estamos diante de Ti, ó Pai, para lhe pedir. Esteja conosco, ó Pai, fala através da Tua palavra, dai-nos a interpretação do Teu Espírito Santo, para que seja confirmada a Tua palavra, no abrir e fechar da nossa boca. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 9 e o verso 20, para a glória de Deus. Vamos ver o que Jesus tem para nós nesse dia, ver o que Jesus tem para nós, aleluia, para nos ensinar. Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios 9, 20, que diz assim: Eu fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Está aí, irmãos. Vemos aqui, aleluia, Jesus, Paulo nos ensinando como pregar a palavra de Deus. Esse aqui é um ensinamento como pregar a palavra de Deus. Está bem claro para todos nós que esta era a maneira que Paulo pregava a palavra de Deus. Foi a maneira que o Senhor deu sabedoria a ele para pregar. Então, ele estava pregando e falando aos outros irmãos que ali estavam para que ouvissem também. É quando ele diz assim: sedes meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ele queria dizer para que eles entendessem isso, que ouvindo essas palavras eles também passassem a ter sabedoria para pregar. Uma sabedoria que não foi desenvolvida por Paulo, não foi desenvolvida por Paulo, mas ele adquiriu sendo imitador de Cristo. Por quê? Vamos entender o que o contexto está querendo nos dizer. Irmãos, Jesus quando pregava, a sabedoria de Jesus é esplêndida, não tem como o homem se comparar. Mas nós podemos aprender vendo a sabedoria do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Podemos seguir a pisada de Jesus e aprender as coisas com o Senhor na sabedoria, buscando a Deus, pedindo a Ele a sabedoria e também examinando as Escrituras, examinando como Jesus pregava, examinando como o Senhor fazia, para nós também fazermos.
Jesus, quando pregava, irmãos, a sabedoria de Jesus é esplêndida. Quando ele pregava a um pescador, Jesus falava coisas de pescador. Ele falava termos usados por pescadores. Ele entrava na vida dos pescadores. Ele usava coisas que para os pescadores era comum ouvir. E dessa maneira era muito fácil o entendimento. Quando ele falava a homens que lavravam a terra, ele falava termos de quem trabalha com a terra. Ele utilizava o linguajar daquela nação, daquele povo, porque assim era mais fácil para eles entender a palavra. E de igual forma, quando ele ia falar com pessoas entendidas, fariseus, saduceus, quando ele ia falar a escribas, quando ele ia falar àqueles grandes homens representantes de Israel, os anciões, aí ele utilizava termos de calão elevado. Ele falava palavras mais nobres, palavras de alto calão, palavras que somente pessoas entendidas dessas palavras poderiam entender. Para que os irmãos entendam, nem todo mundo sabia ler, mas apenas principados, apenas pessoas estudiosas, assim, sábios, apenas pessoas, escribas, pessoas que tinham cargos altos, já vinham ali e eles sabiam ler. Aquele povo mais simplesinho, ninguém sabia ler, irmãos. Então Jesus, ele não ficava ali falando capítulos e versículos, não. Ele falava do reino dos céus, de maneira que para eles, os pequenininhos lá, os fazendeirinhos, lá os pescadores, entendiam. Mas quando ele ia falar com a classe alta, ele usava falar da maneira que eles entendiam também, falava com classe alta. Então ele mencionava escrituras, então ele falava do livro de Isaías, ele falava de maneira que aqueles homens viam que ele entendia o que ele estava falando, que ele sabia do que ele estava falando e que ele tinha conhecimento do que ele falava, a fim de que não deixar dúvida do que ele falava. Quando ele esteve na sinagoga, ele foi lá e leu o livro de Isaías, foi dado a ele, ele pegou, se levantou e leu. E ali ele confrontou aqueles homens, mas ele estava dentro da sinagoga. E quando ele confrontou, eram pessoas que eram grandes ali dentro. Porque nós temos entendimento disso, por quê? Porque ele fala, olha, vós, eu não vou julgar a vós, mas tem quem julgue. Moisés, porque se fossem seguidores verdadeiros da lei de Moisés, me amaria. Porque de mim Moisés falou. Eu estou falando assim para que os irmãos entendam um termo bem simples. Então o Senhor Jesus, irmãos, quando ele falava conforme a categoria. E ficava fácil para todo mundo entender. Ele falava de maneira que cada um entendia. Quando ele ia falar a um simples, ele falava com simplicidade. Quando ele falava humilde, ele falava com grande humildade. Mas quando ele ia falar eu entendi como entendido, ele falava como entendido. Então é o que Paulo quer nos dizer aqui. Ele está sendo um imitador de Cristo. Porque não adianta você chegar numa pessoas simples e humildes, e querer falar palavras de alto calão, palavras difíceis. Ele não vai entender. Não adianta você chegar numa pessoa de categoria mais alta, podemos assim dizer, e falar bem simples, bem povão, que ele não vai entender. Porque para ele é um linguajar completamente diferente. Então nós que pregamos a palavra de Deus, temos que ter sabedoria quando vamos pregar. Quando você chegar na igreja, quando for fazer visita num lar, quando você for pregar numa praça, quando for fazer a obra de Deus de qualquer forma, analisa quem está ali ouvindo a mensagem. Olha para aquele povo. Olha para ali para ver quem é que está ali, quem circunda você naquele momento. Não adianta querer chegar e fazer bonito, falar um monte de palavra difícil, que aquele povo não vai entender.
E não adianta você usar um linguajar extremamente simples com pessoas que têm um calão maior. Então, até para pregar a palavra de Deus, nós temos que chegar e analisar com quem estamos lidando. Se é um desviado, se é um ateu, se são pagão, não crê em nada. Se são pessoas que são livres pensadores. Se são pessoas que são simplesinhas demais, tem uma classezinha melhor, são do alto calão. Nós temos que ter sabedoria, irmãos. Pregar a palavra de Deus não é de qualquer maneira. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas das vezes, se você não souber fazer isso, você mata um pregador. Você mata uma pregadora. Ah, mas por que, irmão? Não estou entendendo. Por que eu vou matar um pregador? Eu não estou te entendendo. Irmão, se Deus te deu a sabedoria, se pelo Espírito Santo você sabe capítulo, versículo, isso é lindo demais, meu irmão. Não é que você não possa usar isso não. Mas tem que ser usado na hora certa. A arma certa na hora certa. A arma certa para o inimigo certo. Porque se você for falar a pessoa simples, vamos assim dizer, aquela congregaçãozinha lá no meio do mato, onde todo mundo ali é simplesinho, tem pouca coisa. Se você chegar lá e começar a falar muitos capítulos e versículos, ele nunca vai se encorajar a ser um pregador. Porque se ele é um novo convertido, se ele está novo no Evangelho, ele vai achar que para ser um pregador tem que saber aquilo tudo que você sabe. Que tem que falar capítulo e versículo, tem que lembrar onde está, como está escrito, da maneira que está escrito. E na verdade, irmãos, você tem que conhecer a essência da palavra. Como assim? Saber que é errado. Saber que não pode. Saber que agrada e o que não agrada a Deus. O que desagrada ao nosso Pai e o que agrada a Ele. A essência, entender isso. Isso é o importante. O resto, a convivência, os vários tempos que a pessoa vai passando na presença de Deus, é que vai ensinando para ele as demais coisas. Então ele começa a aprender um capítulo, depois um versículo, aí depois ele aprende um salmo, e dali ele vai aprendendo, desperta o desejo, ele começa a ler a Bíblia, aí o Senhor dá o dom para ele começa também a guardar capítulos e versículos, então ele se torna um grande pregador. Sabendo capítulos e versículos também. Mas o problema é que muitas das vezes essa metralhadora de capítulos e versículos nas pregações, para esse povo mais simplesinho, intimida esse jovem, esse novo convertido, essa irmã, esse irmão, intimida ele a subir no altar e pregar, porque ele se acha incapaz, porque ele não sabe capítulo e versículo. E isso pode matar um pregador, meu irmão. Pode matar uma pregadora do Evangelho. Então nós temos que ter sabedoria. Estamos pregando numa vigília, né, onde tem bastante homens e mulheres de Deus que são bem conhecedoras da palavra de Deus. Aí sim é interessante. Pode falar capítulo e versículo à vontade. Pode pôr para fora tudo que o Senhor lhe deu, porque ali são pessoas que já conhecem. São pessoas que comem do bruto. São pessoas que comem o sólido. Não é mais tratado no leite. Mas quando você chega a lugares onde você vê que o povo ainda está ali devagarinho, caminhando devagarinho, tentando se chegar a Deus, você tem que mostrar para eles que você é tão simples quanto eles. E que eles podem fazer o que você está fazendo. Que assim como você, ele também pode ser um pregador. E ele vai começar a se sentir mais confortável para fazer a obra de Deus. Então quando aquele pastor daquela igreja chamar ele para fazer uma obra, fazer um trabalho, ele vai fazer. Por quê? Porque ele vai se sentir encorajado. Ele vai se sentir encorajado. Então nós temos que ter sabedoria para pregar a palavra de Deus. Então não é em qualquer lugar, não é de qualquer maneira. Nós temos que pensar com quem estamos lidando. Saber com quem estamos lidando. Se você for evangelizar uma pessoa que é do mundo do crime de alguma forma, você tem que saber chegar nele e falar. Não é apontando o dedo e já pondo a pessoa no inferno. Já dizendo que você é o santo e que ele é o pecador e que pronto. Não, meu irmão. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos para ganhar alma, como Paulo diz aqui, ó. Fazer tudo isso, olha que coisa mais incrível. Ainda para tentar salvar alguns. Mas nem todos. Muitos não vão nem dar ouvido o que você está falando.
Muitos nem vai. Mas se você salvar um, já valeu a pena. Se você conseguir fazer com que um se achegue ao Senhor, se renda a Jesus Cristo, se jogue nos braços do Pai, já está de bom tamanho. Está de ótimo tamanho. Mas até para isso acontecer, temos que ter sabedoria. Por que hoje está difícil as pessoas aceitarem Jesus? Está difícil quebrar esses corações com a palavra de Deus. Porque as pessoas ficam maquinando coisas que não é necessário. Não é necessário. A pregação tem que ser simples e direta. Quando for falar com pessoas de calão maior, sim, use todo o seu conhecimento, falando capítulos e versículos e deixando todos a par para que não haja dúvida no meio deles. Assim como Jesus fazia. Quando ele falava com quem entendia, ele falava, mencionava as escrituras, ainda perguntava para eles: não tens lido? Sendo vós pessoas importantes, vamos dizer assim, em Israel, sendo vós um ancião, não tem lido, não tem visto o que disse Isaías? Então o Senhor cobrava daquele que podia ser cobrado. Porque ele deveria conhecer, ele deveria entender o que estava sendo falado. Então o Senhor falava, para que não houvesse dúvida naqueles corações. Mas o pequenininho e simples, irmão, ele nem entende disso. Ele quer apenas ouvir falar de Jesus. Então fale de Jesus. Pode falar o versículo, o capítulo, mas entenda, fale o que está escrito. Não precisa dizer se é livro tal, capítulo tal, versículo tal, para que não desencoraje ele. Mas ele vai apenas buscar aprender mais, entender mais de Jesus, e aquilo vai fortalecendo ele. Então quando chegar a hora, ele também vai saber fazer isso, porque Deus vai preparar ele. Dessa maneira, irmãos, nós vamos aprender a quebrar essa barreira que hoje se levantou entre o povo de Deus e aqueles que não servem a Deus. Porque os irmãos podem reparar, nas igrejas se faz. Existem pessoas que visitam a igreja por mais de 10 anos e não aceitam Jesus. Porque de alguma forma as coisas não estão sendo feitas como deveriam. Nós temos que ter sabedoria para chegar aos corações. Nós temos que esquecer as coisas dos homens e deixar o Espírito Santo agir. Nós temos que parar de correr atrás de coisas de homem e voltar a orar e buscar sabedoria divina. Se espelhar em Jesus. Buscar o que é de cima. Buscar o que é verdadeiro. Paulo chega a pôr como esterco tudo que ele sabia, para adquirir a sabedoria do Espírito Santo. Olha quem era Paulo, irmãos, instruído aos pés de Gamaliel. E ele virou as costas para tudo para adquirir a sabedoria do Espírito Santo. E quem somos nós, irmãos, que queremos ser mais, conhecendo apenas, aleluia, Jesus, alguns conhecimentos humanos? Tudo é bom, irmão. Tudo é bom. Mas pega a parte boa e dispensa que não é. Pega a parte boa, tenha 2 sacolas na sua mão. Uma você põe as coisas boas e a outra é furada, que você põe ali e dali vai embora. Tudo é bom. Teologia é bom? Claro que é bom. Quando é para nos falar, nos dar um ensinamento de algumas coisas, por exemplo, medidas. Quanto vale um tiro de flecha, um tiro de pedra, uma efa, um gomer? O que é urim, tumim, o que significa? Aí é muito bom a teologia, para nós entendermos disso e sabermos o que estamos falando. Mas pegar a palavra de Deus só naquilo ali e pregar ali o que aprendeu lá na escola, você está tirando a eficácia da palavra. Você está tirando o trabalhar de Deus. Aí a sua palavra é vazia. Falta poder de Deus. Aí não tem poder, não tem graça da parte de Deus. E como é que Jesus vai falar? Como é que Jesus vai tocar no coração se quem está falando é o irmão? Temos que deixar Deus falar, meus irmãos. Nos fazer de louco pelo louco, de sábio pelo sábio. Buscar aquele que está debaixo da lei. Não estando lá, mas como se estivesse debaixo da lei, a fim de alcançar e salvar alguns.
temos que aprender a ser crente de verdade. Voltar ao tempo em que ser crente era orar a Deus, jejuar, era buscar comunhão, era passar madrugadas orando, era ir em vigília, era meter o joelho no chão. Voltar a ser crente de verdade. É isso que salva almas. É isso que salva almas. Ler a Bíblia para aprender, não para poder atacar o irmão ou atacar a irmã, mas aprender a Bíblia para se consertar. Primeiramente a nós. Porque se julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. É isso que tem adoecido as igrejas. É o que está acabando no Evangelho. As pessoas não estão mais caçando maneira de conseguir alcançar as almas. Está cada um pensando em si mesmo. Isso de alguma forma, irmão, não é completamente errado. Você pensar em você mesmo. Não é completamente errado. Porque daremos conta de nós. Mas temos que ter sabedoria do Espírito Santo para entender que Jesus morreu por aquelas almas. Então, nós temos que ter sabedoria. Conservar a nós mesmos em santidade, sim, vigiando completamente. Mas amar as almas como Jesus amou. Amar os nossos próximos como Jesus amou. E tem muita gente que, eu sou isso e pronto. Paulo chega a dizer, olha, eu me fiz até de doido, para poder ganhar o ouro. E ele ainda fala, e isso para que eu fosse participante do Evangelho. Será que você é participante do Evangelho? Será que você está sendo participante do Evangelho? Será que você pode dizer igual Paulo? Bem aqui no versículo 23, eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Será que você tem participado do Evangelho? Ou será que você apenas tem falado palavras sem unção de Deus? Tem falado palavras sem autorização de Deus? E as palavras sendo vazias? Porque Jesus diz, as minhas palavras não tornam vazias. O 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Você está vendo? Você tem que correr atrás daqueles que é vencedor. Isso quer dizer seguir o exemplo de pessoas que são santas, pessoas que têm uma boa índole, pessoas que é apresentável diante de Deus, e bons exemplos de crente, bons exemplos de servos de Deus. Se espelhar em pessoas que dão um bom exemplo, como ganhar almas, como ser um servo de Deus. E vamos ler mais aqui. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Mas nós, porém, uma coroa incorruptível. Isso é que eu busco. Eu tenho certeza que é isso que o irmão busca. Uma coroa de glória incorruptível. Porque nós não somos daqui. Não pertencemos aqui. Somos peregrinos nessa terra. Pois assim corro, não como coisa incerta, mas sim combato, não como batendo no ar. Ou seja, sabendo o que está fazendo. Nós temos que pregar a palavra de Deus sabendo o que estamos fazendo. Sabendo como fazer e o que estamos fazendo. Antes, subjugo o meu corpo, o que ninguém mais quer fazer. Subjugar o próprio corpo. E reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de maneira alguma ficar reprovado. Você está vendo, irmãos? Você pensa que não, mas pregar de maneira errada pode te reprovar diante de Deus. Pode te reprovar. Jesus, sendo o Senhor, se fez servo. Ele mesmo fala abertamente, sendo o Senhor, se fez servo. E lavou os pés do discípulo. E ele diz, o que eu fiz a vós, façais um pelos outros. Jesus nos deixou o exemplo de humildade, amor, carinho, de paz, harmonia, fraternidade, compaixão. Vamos nos policiar. Vamos arrumar maneiras sólidas e verdadeiras, limpas, justas diante de Deus, agradáveis ao Senhor, de ganhar almas. Porque dessa maneira nós vamos alcançar a nossa coroa incorruptível. Amém?
Deus abençoe os irmãos. Que o Espírito Santo continue falando nos teus corações. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.